Queridos, podem sentar. Que nesta noite o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Nosso desejo e intenção, durante esse mês de outubro, nesta série, foi para que cada um pudesse se conhecer um pouquinho mais. Para que você pudesse conhecer um pouquinho mais, de como Deus te criou para a sua glória. Porque o Senhor criou todos nós para a sua glória. Como eu falei aqui no primeiro dia desse seminário, que nós falamos sobre o primeiro temperamento, que foi o melancólico, eu falei sobre o Salmo 139, que Deus te teceu no ventre da sua mãe. Quando você estava ali, sua mãe nem sabia, talvez, que você já estava ali, o Senhor já tinha te dado vida. E o Senhor, Ele não faz nada sem propósito. Já tinha um propósito perfeito para a sua vida. E o primeiro desejo de Deus é que você pudesse conhecê-lo. E que você pudesse viver para a sua glória. Amém? Então nós falamos aqui no primeiro dia sobre o temperamento melancólico. Eu não vou falar tudo de novo, porque é muita coisa, mas está lá no YouTube, lagoinha.com, e você pode assistir os outros episódios da série, amém? Então hoje nós vamos falar sobre o último temperamento. Nós falamos sobre os 4 básicos temperamentos, que foi o primeiro, foi o melancólico. Depois nós falamos do colérico, falamos do temperamento fleumático, e hoje nós vamos falar um pouquinho do sanguíneo. Quem esteve aqui nos outros dias se identificou já com algum temperamento? Levanta a sua mão aí se você já se identificou. Algumas pessoas ainda têm dúvidas, Mas como eu disse, o temperamento não é uma desculpa para você falar assim, que nem o dito aí, Gabriela, que tem no mundo. Eu nasci assim, vou morrer assim. O pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade. Não é isso que a Bíblia nos mostra. Porque os temperamentos, eles podem ser controlados pelo Espírito Santo. E como cristãos, isso faz parte do processo de santificação na nossa vida. Porque o aceitar Jesus, entregar a nossa vida a Jesus, receber a salvação de graça, está dentro de um pacote. Não é apenas ser salvo para a vida eterna, mas é o ser transformado e santificado a cada dia e me tornar a cada dia mais a imagem de Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Porque as pessoas no mundo precisam olhar para mim e para você e ver Cristo andando aqui na terra. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Forjar a pessoa de Cristo em nossas vidas. Amém? E nós vamos falar um pouquinho, mais no final a gente vai esclarecer e elucidar um pouquinho mais isso. Mas vamos falar do temperamento sanguíneo. Tem essa pessoa, que é o sanguíneo. Tá? Vamos ver. O sanguíneo é geralmente aquela pessoa, sabe? Que não dá para negar que ela chegou no ambiente. Sabe? Porque é uma pessoa que é calorosa, é sociável, é uma pessoa ansiosa para se conectar com todo mundo à sua volta. É uma pessoa que não tem dificuldade de chegar no ambiente e todo mundo perceber que ele chegou. Porque o sanguíneo, ele é assim. O sanguíneo é sociável, o sanguíneo é amigável, o sanguíneo gosta de estar no meio de pessoas. O sanguíneo é contagiante, é alegre. O sanguíneo é aquela pessoa que já chega cumprimentando todo mundo, porque é natural para ele. É diferente de talvez o comportamento melancólico, que ele já fica mais tímido, primeiro vai sentir, vai observar tudo para ver, para se sentir seguro, para poder dar um oi. O sanguíneo não é assim. Sabe aquele que é a alma da festa? Que todo
todo mundo quer estar em volta é o sanguíneo. Porque ele gosta de contar causa, ele gosta de contar piada, ele dá risada alto. Então, o sanguíneo é esse. É muito difícil você não distinguir um sanguíneo. Porque o sanguíneo é assim. Sabe? É aquela pessoa que é leve, é barulhenta, é otimista, tá? Ele olha o mundo com uma lente de possibilidades infinitas. Assim é o sanguíneo, tá? Espiritualmente é aquele que irradia alegria e entusiasmo, que inspira os outros com a sua fé. Mas, né, como todos os temperamentos que nós falamos aqui até hoje, né, nós estamos falando das fortalezas, aquilo que é positivo, e nós estamos falando também das fraquezas que o temperamento ele também traz, tá? Ó, vou falar aqui algumas das vamos passar adiante. Pode passar. Aqui, ó, qualidades positivas do sanguíneo: alegre, otimista, sociável, comunicativo, entusiasta, aquela pessoa entusiasmada, sabe? Que tudo que vai fazer, sabe? Ela tem uma ideia, ela está entusiasmada, ela motiva o grupo. Isso é muito legal, né? É espontâneo, é carismático. Então, dentre tudo isso que eu falei, né? O sanguíneo é essa pessoa que se desponta. Os desafios que ele pode enfrentar. A impulsividade. O sanguíneo, ele tende a ser impulsivo. Justamente por ele não ser tão analítico, ele tende a ser impulsivo. Sabe aquela pessoa que, quando você fala que vai, ele já foi, já está voltando. Né? Que não tem o ditado lá, aquele que você vai com a farinha, ele já traz o bolo pronto. O sanguíneo é assim, ele não pensa muito, ele age primeiro. Daí depois que ele viu que não deu certo. Né? Então essa é uma das fraquezas, né, do sanguíneo. São desafios que ele tem que superar. Né? Por causa disso, por falta desse planejamento, por causa dessa impulsividade, muitas vezes ele não consegue desenvolver a disciplina. E a disciplina é uma coisa muito importante. Porque tudo na vida, para a gente conseguir, a gente precisa ter disciplina. Né? Você vai fazer um curso, por exemplo. Se você não se empenhar e se dedicar, estudar, parar, né? E se aprofundar, você sempre vai ficar no raso. E o sanguíneo, por natureza, né, ele tende a ser superficial por causa disso. Porque ele não analisa tanto. Né? Ele já quer ir logo para o resultado, ele já quer ir logo para, né, o agir. Então, o sanguíneo, ele precisa superar essa dificuldade. De aprender também a acalmar seu coração. De aprender também a parar, né, para ouvir, receber conselhos. Né, porque geralmente a pessoa que age por impulso, né, às vezes o conselho entra por aqui e sai por aqui. A pessoa não parou para pensar, ela não foi muitas vezes para Deus orar, buscar a direção. Senhor, é para eu tomar essa decisão. Senhor, é para eu ir por esse caminho. Senhor, é para eu estar com essa ou aquela pessoa. Então, a pessoa impulsiva, né, muitas vezes, ela vai se mover pelo quê? Pela emoção. Ela vai se mover pela emoção. E muitas vezes, ela vai se dar mal por causa disso, né? Outra coisa, ela tem dificuldade de se comprometer. Muitas vezes, aquela pessoa que tem tantos amigos, ela não consegue fazer amizades profundas. E muitas vezes o sanguíneo é assim. Ele tem amizade com todo mundo, porque ele é alegre, ele é feliz, ele brinca com todo mundo. Mas às vezes ele tem dificuldade de ter amizades profundas. Porque todo ser humano necessita ter amizades profundas. Né? Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus precisa ser profundo. Porque se o sanguíneo é aquela pessoa agitada, aquela pessoa que não para, aquela pessoa que se torna até ansiosa, porque tudo que ela quer fazer para ontem. Então, muitas vezes, ela não vai parar para poder ouvir o Senhor, sabe? Desenvolver um relacionamento de intimidade profundo com o Senhor. E muitas vezes, essa pessoa vai viver uma vida espiritual no raso.
Vocês lembram daquela passagem lá? Né? Agora me fugiu se é Ezequiel, me fugiu o nome do profeta, mas que ele tem aquela visão das águas rasas, as águas que ele molhava o pé apenas. Né? Depois ele se via em águas um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, não fundas ainda, rasas, mas um pouquinho mais profundas. E ele vai indo, até que ele se vê em águas muito profundas. E a vontade do Senhor é essa para a nossa vida, que a nossa intimidade com o Senhor, ela vá crescendo, né? Em profundidade. Assim como a árvore precisa desenvolver as suas raízes profundas, porque é lá no profundo que ele vai tirar lá dos lençóis de água, águas puras, que ele vai tirar o melhor nutriente é da profundidade. Então, o sanguíneo, ele precisa disso. Ele precisa aprender a acalmar seu coração. Ele precisa aprender também como é que eu vou explicar? Ele precisa aprender a conviver consigo mesmo. Sabe por quê? Porque o sanguíneo é aquela pessoa que ele se refaz no meio de todo mundo. O melancólico é o contrário. O melancólico, ele consegue se refazer emocionalmente quando ele está sozinho. Então, o melancólico, ele lida muito bem com estar só. Estar sozinho consigo mesmo. Ele lida bem com isso, ele precisa disso, porque é nesse momento sozinho que ele, né, ajusta lá suas emoções, que ele pensa sobre si, sabe? E ele tem esse momento, então ele se refaz. O sanguíneo, ele se refaz quando ele está com todo mundo. Ele se, vamos dizer assim, não é refaz, mas ele se renova quando ele está com todo mundo. E faz parte do temperamento, não está errado, está tudo bem, Deus o criou assim. Mas todos nós precisamos ter um momento, de saber conviver consigo mesmo, porque senão se torna uma pessoa dependente. Sabe aquela pessoa que ela não consegue ficar sozinha? Eu não estou dizendo ficar solitária, mas ela ter momento com ela mesma, para ela refletir o que ela precisa melhorar, refletir quem ela é, aprender a se amar. Então, o sanguíneo, ele também precisa desses momentos. Todos nós, todos os temperamentos precisam. Né? Jesus mesmo, ele se retirava para orar, para estar na presença do Pai. Por mais sociável que Jesus era, que estava sempre rodeado pela multidão, Jesus se retirava em alguns momentos, para ter comunhão com o Pai. Em alguns momentos para estar sozinho, para descansar. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia. Então, o sanguíneo, ele não deve se tornar essa pessoa dependente, que sempre depende de alguém. Se alguém não me chamar para orar, eu não oro. Se alguém não me chamar para ir na igreja, eu não vou. Se alguém não me convidar para fazer, um propósito de jejum, oração, intercessão, eu não faço. Então, o sanguíneo, ele tem que tomar cuidado com isso. Ele tem que aprender a depender do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Né? Porque nem sempre as vozes que estão ao nosso redor, são vozes que estão de acordo com a palavra de Deus. Se nós não aprendermos a discernir as vozes que estão falando conosco, nós não vamos crescer em intimidade com o Senhor. Amém? Então, eu vou dar uns exemplos aqui, falar sobre o apóstolo Pedro. Eu acho que a gente até mencionou Pedro como colérico, mas analisando bem, o Pedro, ele era mais sanguíneo do que colérico. Na verdade, Paulo era o exemplo perfeito do colérico. Né? Perseguiu lá os cristãos, né? Porque o colérico é assim, é resultado. Né? E quando Paulo, sendo colérico, perseguiu os cristãos, ele achava que estava prestando serviço a Deus. Ele não achava que ele estava fazendo alguma coisa errada. Porque como a lei, né? Ele tomava a lei
do Velho Testamento como base, como a lei, né? Era, vamos dizer assim, o que ele seguia, ele achava que Jesus não era o Messias. Então, ele perseguiu a igreja até que ele teve um encontro real com Jesus, né? E o Senhor se apresentou a ele como Messias. Então, ele se converteu e o seu temperamento é transformado. Mas o Pedro, gente, ele dá muitos exemplos na Bíblia de ser um sanguíneo, bem sanguíneo. Porque olha aqui, Pedro, discípulo de Cristo, depois quem quiser, né, pesquisar Mateus 16, 15 a 17, né? Pedro, discípulo de Cristo e apóstolo, era uma pessoa comunicativa, falante, impulsiva e intensa. Pedro, ele era intenso. Tudo que ele fazia com todo o coração. Conseguimos perceber essas características em diversas passagens ao longo dos evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos. Este apóstolo também era corajoso, determinado, marcas de um verdadeiro sanguíneo, porque o sanguíneo é assim, o sanguíneo é corajoso, não tem medo não, ele vai. Né? São ótimos evangelistas, né? São ótimos, porque eles não têm medo de entrar lá na favela, de entrar no buraco, de entrar onde que for. Se Deus está queimando no coração dele, ele vai. Ele não tem medo, não. Sua espontaneidade e liderança natural foram usadas por Deus para edificar a igreja primitiva. E o Senhor usou muito a vida de Pedro, né? Só que o Pedro também, por ele ser impulsivo, ele cortou a orelha do Malco, né? Achando que estava protegendo Jesus, achando que estava abafando. Né? O guarda foi lá prender Jesus e pá! Bom, não pensou. Impossível. Daí Jesus, mais que depressa, põe a orelha de volta. Não, Pedro, isso não faz parte da minha missão. Né? Então, Jesus não estava ali para se defender, Jesus estava para se entregar. Né? E o Pedro, né? Logo em seguida, aquele todo entusiasmado, que teve uma revelação de que Jesus, né, era o Filho de Deus. De repente, quando Jesus é preso, mais que depressa, Pedro trata de fugir. Se mete no meio da multidão, senta lá numa fogueira. Daí chegam os guardas lá, chegam as pessoas, né, do lugar. Ah, mas você era um deles. Não, eu não. Não era eu não. Então Pedro, olha só como ele era impulsivo, né? Num momento ele estava ali tendo uma revelação de quem era Jesus. No outro momento ele age por impulso, pelo medo. E já estava negando Jesus. E Jesus ainda avisou: Pedro, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega Jesus. Quando ele ouve o galo cantar, ele se arrepende profundamente. Porque uma coisa boa do sanguíneo é essa, sabia? Que o sanguíneo, ele pode até brigar, estourar e falar um monte. Mas daqui a pouco, ele já vem e pede perdão. Porque ele tem uma coisa muito boa, ele não leva para o profundo do coração. Né? O melancólico, eu falei aqui, né, que o melancólico é mais difícil de perdoar, né? O melancólico recebeu ofensa, ele já guarda lá 7 chaves. Graças a Deus que o melancólico, guiado, né, controlado pelo Espírito, ele já sabe que ele nem tem que jogar lá para dentro aquela ofensa. Que ele tem que logo perdoar. Mas o sanguíneo para ele é mais fácil. Para o sanguíneo, né, ele já tem mais facilidade de perdoar. Não quer dizer que ele não perdoe, né? Não quer dizer que ele nunca tenha mágoa ou rancor. Muitas vezes ele pode até guardar, mas ele tem mais facilidade de liberar perdão. Ele até esquece. Isso às vezes não é bom, porque ele esquece até que pisou no calo do irmão. Esquece que tem que pedir perdão para o irmão. Então o sanguíneo tem que prestar atenção com isso. Né? Porque se ele machucar, ou ferir, ou falar alguma coisa, ele precisa também. Assim como ele não guarda, ele também precisa estar pronto para perceber, né, que o outro levou para o coração, porque o outro irmãozinho lá é melancólico, é fleumático, né?
é diferente dele. Então, queridos, nós aprendemos sobre temperamentos porque nós precisamos, como igreja, aprender a lidar com o nosso irmão que é diferente. E saber que Deus, Ele é um Deus tão criativo que Ele não fez ninguém igual. Até mesmo, gente, né? A pessoa tendo temperamento não quer dizer que ela é totalmente aquilo. Por isso que algumas pessoas possam ficar meio em dúvida. Ah, mas eu tenho... Né, eu acho que o meu temperamento dominante é tal, mas eu também tenho algumas características de outro. E não tem problema. Porque existe sim, existe o temperamento que é dominante, mas você também pode ter outras características, certo? Por isso que, né, nós não somos todos iguais. Nem todos os coléricos são iguaizinhos, nem todos os sanguíneos são todos iguaizinhos. Não. Deus é tão maravilhoso, né, que Ele criou cada pessoa de um jeito, com uma cara, sabe, com a sua personalidade, né, as suas experiências de vida, ela também te ensinam, trabalham, né, no seu caráter, né, nas suas fraquezas. Falar do rei Salomão. O rei Salomão, ele foi o rei mais sábio. E a Bíblia mostra que ele era um rei muito festeiro. Então, provavelmente, eu não estou afirmando que... é isso, porque eu não estava lá, né, gente? Então, mas o que mostra, assim, é que ele gostava muito de festas. O Salomão, o rei mais sábio, compreendia que a alegria e a celebração eram dádivas divinas. Sua sabedoria não se limitava à justiça e ao discernimento. Ela também o guiava a valorizar os momentos de felicidade e festividade. E uma coisa interessante, né, Salomão sendo o rei mais festeiro que teve, né, se você estudar a Bíblia, você vai ver quantas celebrações o povo de Israel eles tinham, quantas festas. E as de Salomão eram tão majestosas, né, porque ele se tornou, por causa da sabedoria que Deus deu a ele se tornou tão sábio, que as festas dele, gente, eram top. Eram as melhores que tinham. Então, até reis de outros lugares vinham. A rainha de Sabá veio porque ouviu a fama do rei Salomão. Foi lá conhecer o reinado do rei Salomão. Ele promovia grandes celebrações, como eu falei, como a dedicação do templo, unindo o seu povo em grande adoração e júbilo, demonstrando que a sabedoria leva uma vida plena e grata. Mas, olha o que ele diz em Eclesiastes 9:7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. O que ele está dizendo aqui? Para nós nos alegrarmos com as coisas que Deus faz na nossa vida. Que nós precisamos nos alegrar. Sim, o cristão não tem que ser aquela pessoa carrancuda. Quem disse que o cristão tem que ser carrancudo? Quem disse que o cristão tem que ser cara fechada? Se o mundo olhar para você, ele vai querer ser feliz e alegre como você? Ou ele vai olhar para você e ver aquela pessoa que passa por você, nem cumprimenta, não olha. Uma vez um pregador, ele foi conversar com um irmão que tinha na igreja, e o irmão era daqueles, sabe? Bem, cara fechado. Daí o pastor, esse pastor dessa igreja, pegou e, irmão, você tem o gozo do Senhor? Né, o gozo quer dizer a alegria do Senhor. Você tem o gozo do Senhor na sua vida? E ele falou, tenho, irmão, um gozo muito profundo. Daí o pastor falou, então tira para fora, irmão. Está muito profundo. Está muito no fundo essa alegria. Tira para fora. Porque o cristão tem que ser alegre, gente. Só que muitas vezes, por causa, né, das dificuldades, das tristezas, das tribulações,
O inimigo sempre lutando para roubar a alegria do Senhor da nossa vida. A palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Então, quando o diabo rouba a nossa alegria, ele está tirando o quê de nós? A nossa força. Então, o nosso gozo, a nossa alegria não pode estar muito profunda, ela tem que sair para fora. Amém? O Senhor quer isso, o Senhor deseja isso, que a gente se alegre, mas também Salomão chegou à conclusão, né, que a vida não era só festa, que a gente precisava lembrar do nosso Criador. Amém? Que nós precisamos lembrar do nosso Criador. Porque senão o sanguíneo, ele cai no outro extremo, ele quer viver só de festa. Não quer sacrifício, não. Não quer trabalho, não. Ele quer festa, quer estar no meio da multidão, aproveitando. E isso é bênção. Mas ele também precisa buscar intimidade com o Senhor. Amém? Outro personagem aqui, o Felipe, um evangelista alegre. Evangelismo espontâneo. Ó. Em Atos 2, ó, o que o Felipe fez? Ele levou o evangelho a Samaria com grande alegria e entusiasmo. Em Atos 2, 8, do 26 ao 40, prontamente obedeceu ao chamado do anjo para ir ao deserto. E eu não sei se vocês lembram desse episódio na Bíblia, mas ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele tem um encontro. Ele tem um encontro com um homem que era do alto escalão, o eunuco, que estava estudando as escrituras do profeta Isaías. E Felipe vai correndo do lado do carro. Olha o sanguíneo lá correndo para alcançar. E ele fala com essa pessoa lá, né, importante. Não lembro se é eunuco, gente, hoje a minha mente está... Acho que é a gripe que está me deixando meio... Mas daí... Pergunta para ele, você está entendendo o que está lendo? Né? E o moço que estava lá dentro, ele fala, não, eu não estou entendendo. Daí eles têm aquele diálogo do nascer de novo. O que significa nascer de novo? Então, o Felipe, ele evangeliza e ele explica o que significava nascer de novo. E logo eles encontram água e o rapaz fala para ele... Eu quero ser batizado. Ele entendeu, né, o plano de salvação. O que me impede de eu ser batizado agora? Então, né, ele é batizado ali. E o Felipe conclui a sua missão com sucesso. Amém? Por quê? Porque ele estava disponível. E muitas vezes, essa pessoa disponível, o sanguíneo, ele tem essa tendência de estar, sabe, disponível. Porque para ele as coisas são mais fáceis. Enquanto o fleumático, o melancólico tem que planejar. Você chama ele para um evento, ele tem que planejar primeiro. Ele tem que olhar na agenda para ver se tem um espaço lá. O sanguíneo não. Tal dia, ele nem olha na agenda. Depois que ele vai descobrir que ele já tinha 3, 4 compromissos. O sanguíneo é assim, né? Está disponível, ele gosta de participar, de fazer parte. Amém? Vamos continuar aqui. Quais são os desafios e os remédios espirituais, então? Ó, se você se identificou com esse temperamento, vou dar umas cápsulas de remedinho para você, da palavra. Para impulsividade, qual é o remédio? Gálatas 5, 22 a 23, domínio próprio. Aqui, gente, já começa com o que eu falei. Com o temperamento controlado pelo Espírito, quando você busca, você submete, na verdade, né, o seu temperamento, as suas emoções, a sua mente, a palavra do Senhor, ela nos molda. Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus quer que o sanguíneo experimente a sua boa vontade.
e a sua boa, perfeita e agradável vontade. E como que o sanguíneo vai experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aprendendo, observando, praticando a palavra de Deus. Então, o remédio para a impulsividade é o domínio próprio, esse fruto do Espírito. O remédio para a superficialidade, eu já até falei, meditar na palavra, gastar tempo com intimidade com o Senhor, ter o seu devocional todos os dias. Não deixar a rotina te engolir, porque a rotina foi feita para nos engolir mesmo. Essa é a verdade. Para sugar toda a nossa energia, para sugar todo o nosso ânimo. E a gente luta, mas nós precisamos ser mais fortes, porque o Senhor, Ele é quem fortalece o nosso espírito através da sua palavra. Então, meditar na palavra, Salmo 1 e 2. Qual o remédio para a inconstância? Porque o sanguíneo, ele tende a ser inconstante. Começa várias coisas, não consegue terminar nenhuma. Sabe, porque é aquela pessoa que quer fazer tudo, mas daí não consegue, não dá conta. Qual é o remédio para ele perseverar, para ele não desistir fácil? Perseverança, Hebreus 12, 1. Dispersão. Também se dispersa, é quase que a mesma coisa, né? Ele se torna inconstante, ele se dispersa, ele perde o foco, ele quer participar de tudo, quer estar em tudo, todos os grupos ele quer participar. Mas daí ele não consegue se entregar para nada, com profundidade, porque ele quer estar em tudo. Então, o foco é focar naquilo que é essencial, aquilo que é prioridade. Amém? Vamos ver quem é o sanguíneo na igreja. O sanguíneo na igreja, sabe, é aquele que comunica o evangelho com naturalidade e entusiasmo, atraindo outras pessoas para Cristo. O sanguíneo, aquilo que ele experimentou de bom na vida dele, ele quer compartilhar com todo mundo. Ele não consegue ficar calado. Ele tem que falar. Sanguíneo, ele não consegue guardar uma coisa boa só para ele. Ele quer que todo mundo participe. Ele é animado na comunidade, ó, ele traz vida, traz energia às atividades da igreja, motivando a participação de todos. Encorajamento, oferece apoio e motivação constante aos irmãos em momentos difíceis. Tá? Uma bênção de Deus. O sanguíneo é um instrumento de alegria nas mãos do Criador. Apesar de sua luta com a constância, traz entusiasmo e vida ao corpo de Cristo. E nós já falamos esse versículo, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10. Nós falamos aqui do sanguíneo, certo? Então, a próxima lâmina aí, tem uma pergunta. Pode colocar? Qual é o melhor temperamento, gente? É o meu. Diga assim. É o meu. É o seu. É o meu, é o que você tem, gente. O melhor é o que você tem, sabe por quê? Porque você tem as suas fortalezas e as suas fraquezas, você tem um Espírito Santo para te ajudar a superar. E você pode ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Amém? Então não tem, eu queria ser colérico, que eu sou fleumático, eu sou devagar, demoro para decidir, sou indeciso. Eu queria ser o sanguíneo que decide tudo rapidinho. Você não tem que ser quem você não nasceu para ser, porque Deus não erra. A palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele não erra. Se Ele fez você como Ele fez, é porque o propósito que Ele criou para você, você se encaixa perfeitamente dentro dele. Porque se você tentar ser outra pessoa, você não vai cumprir o propósito que Deus te chamou para cumprir. E a missão que Ele cumpriu só para você, que Ele criou só para você, outra pessoa não vai poder cumprir. Então, queridos,
Você nasceu para ser quem você é, transformado a cada dia, melhorado. Sabe por quê? Porque o vaso na mão do oleiro, ele é a cada dia aperfeiçoado. E a palavra do Senhor fala que se o vaso se quebrar na sua mão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de novo. Ele vai moldar de novo. Então, querido, não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo dizer, não, para você não tem mais jeito. Você não muda. Sabe aquela criança que cresce ouvindo, não tem jeito, não muda. Vai ser coisa ruim, é mentira do diabo. Isso saiu da boca do inferno, não saiu da boca de Deus. O que Deus fala para você é, eu te criei com as minhas mãos, eu te teci no ventre da sua mãe. Eu te formei para a minha glória. Esse é o nosso Pai, nosso Deus, nosso Criador. Gente, eu teria muito mais para falar. Porque Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo de equilíbrio perfeito. Porque você vê em Jesus, vou passar rapidamente aqui, tá? Para a gente fechar esse estudo. Olha só, em Jesus você vê as características do sanguíneo, na alegria e na conexão com as pessoas. Jesus era sociável, ele era acolhedor, ele participava de festas, jantares, conversas, demonstrava compaixão, empatia, atraía as multidões com a sua presença. Ele era entusiasmado com a vida, transmitindo esperança e encorajamento. Jesus trazia alegria onde ele entrava. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Zaqueu não estava esperando, porque ninguém mais queria saber dele. Mas Jesus conseguiu ver o coração de Zaqueu e chamar ele. Amém? E transformar a sua vida, a sua família. Jesus, como colérico, era determinado, tinha liderança, mostrava firmeza e autoridade no corrigir. Ele tomava iniciativa, ele expulsava, né? Lembra da passagem que ele expulsou os cambistas que estavam lá fazendo comércio na casa de Deus, quando na verdade era para ser casa de oração, eles estavam usando para outro propósito. Então Jesus, ele foi lá e com a autoridade de um colérico, foi lá e tirou, trouxe de volta o propósito. Então Jesus enfrentou os fariseus com coragem, com clareza. Ele não teve medo de falar a verdade em nenhum momento. Jesus, como melancólico, ele era sensível e profundo. Ele mostrava, a empatia com profundidade. Ele chorava com os que sofriam. Era reflexivo, mas também, como eu falei, passava momentos com o Pai em oração. Sabia ficar sozinho, ele e Deus, tinha perfeição nas suas palavras e atitudes, cumprindo cada detalhe da lei. E como fleumático, Jesus era calmo, equilibrado, manso, paciente. Mesmo diante das provocações, ele demonstrava autocontrole, não reagindo impulsivamente, mesmo sob pressão. Pacífico e conciliador, ensinando perdão e a reconciliação, mesmo quando ele era humilhado e maltratado. Fique de pé, querido. Então, querido, peça ao Espírito Santo para ele te revelar quem é você aos olhos do Senhor. Porque o que nós mais vemos, pessoal, cada vez mais nesse mundo, são pessoas que não conseguem se ver como Deus a vê. É por isso que existem muitos milhares de jovens tirando as suas próprias vidas. Porque eles não se veem como Deus vê. Por isso que tem muitos milhares de jovens que já perderam a sua identidade. Não sabem mais quem são. Tem pessoas querendo ser animais, se identificando com animais, querendo ser algo que Deus não criou para ser. E ainda rebaixando a criação de Deus, porque
Os animais sim são maravilhosos, foi Deus quem fez. Mas o ser humano é a coroa da criação. O ser humano, para o ser humano, Deus deu raciocínio para o ser humano. Deus escolheu fazer o ser humano filho de Deus. Mas por causa das mentiras do diabo, o ser humano está querendo se rebaixar a um animal. Isso é muito triste. Isso mostra como a sociedade está doente, emocionalmente, mentalmente. Isso mostra o que o diabo já conseguiu conquistar de terreno na mente e no coração das pessoas. Mas nessa noite nós estamos aqui para se posicionar. Nós estamos aqui para nos ver como Deus nos vê. Porque nós temos uma missão. Você tem uma missão. Se você nasceu, você tem uma missão para cumprir. E essa missão, em primeiro lugar, é conhecer a Ele e fazê-lo conhecido, para que outras pessoas possam vê-lo em nós, ver a sua bondade, ver a sua fidelidade, ver a sua misericórdia manifestada, ver a sua graça manifestada, ver a sua alegria manifestada. Cada temperamento manifesta uma faceta de quem é Deus. Então nessa noite, querido, em primeiro lugar você vai fechar os teus olhos e você vai louvar a Deus pelo temperamento que Ele te deu. Você vai falar: Senhor, muito obrigada pelo meu temperamento. Muito obrigada por eu ser assim como eu sou, pelo Senhor ter me criado desta forma. Muito obrigada, Senhor, porque na minha fraqueza o Senhor se faz forte. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E na minha fraqueza eu me torno dependente do Senhor. Mas nessa noite, Senhor, queremos quebrar agora toda mentira do diabo que diz que eu não sou amado, que eu não sou amada. Toda mentira do diabo que diz que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que ser como fulano, como ciclano, como beltrano do Instagram. É mentira. Eu tenho que ser tudo que Deus criou para mim ser, para eu ser. Eu tenho que ser o modelo que Deus criou. Senhor, nessa noite nós queremos também nos arrepender, Senhor, de pedir perdão, Pai, porque quantas vezes nós abrimos a boca para nos amaldiçoar, para falar: eu não queria ser assim, não queria ser assado, eu não deveria ser assim. Senhor, nos perdoa, Pai, porque aquilo que nós não deveríamos ser, o Senhor é poderoso para nos moldar. Mas aquilo que nós devemos ser para a Tua glória, Pai, nós aceitamos ser. E nós aceitamos, Senhor, cumprir o Seu chamado. E nós aceitamos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim para cumprir o chamado do Senhor, para cumprir a missão do Senhor, para cumprir a vontade do Senhor, para anunciar a glória do Senhor, os Seus grandes feitos sobre a terra. Em nome de Jesus, Senhor, e também nessa noite eu quero orar, Pai, por todos aqueles, Deus, que o diabo, Senhor, aprisionou, Pai, no medo. Que o diabo, Deus, aprisionou na insegurança. Que o diabo aprisionou na dor, na falta de perdão, na mágoa. Em nome de Jesus, nos vícios. Todos aqueles que o diabo aprisionou, Pai, com mentiras na mente, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder de quebrar grilhões, quebrar fortalezas. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E nós anunciamos um Cristo vivo, que nasceu
você vai estar adorando ao Senhor por quem Ele é, por quem você é, na presença dEle, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e pelo que Ele fará. Aleluia! Em troca do amor, eu faço.
você quer se parecer com alguém, você já tem um modelo, amém? Ele é o mais belo, é o mais perfeito. E nós somos sua noiva. Em breve Ele voltará. Em breve Ele nos levará para estar com Ele, desfrutando de tudo que Ele é. Amém? Nessa noite eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Que você possa voltar para sua casa, ainda pedindo: Espírito Santo, me molda. Me molda a imagem de Jesus. Me molda a cada dia para que eu possa me parecer mais e mais com Jesus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa série de mensagens. Pai, o nosso desejo é que o Teu Espírito Santo possa encontrar no lugar de cada um, no coração de cada um, lugar para trabalhar, para moldar, para transformar, Senhor. Que possamos ser uma igreja a cada dia mais parecida com o Senhor, Pai. Aquilo que não tem te agradado em nós, Espírito Santo, tenha liberdade. Tenha liberdade, Senhor, de nos mostrar. Tenha liberdade de nos quebrantar. Tenha liberdade, Senhor, de nos quebrar e nos moldar. Tenha liberdade, Espírito Santo. Encontra em nós um coração contrito. Encontra em nós um coração quebrantado. Encontra em nós um coração humilde, Jesus. E nos faz a Tua semelhança, Jesus. E muito obrigada, Senhor, porque tudo que o Senhor planejou para cada um é um plano perfeito. É um plano perfeito. Eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos aqui da igreja, para cada visitante que está aqui nessa noite. Que todos nós possamos sair transbordantes da Tua presença, do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Leva cada um para os seus lares em segurança, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a ser luz aonde nós formos, Pai. Fora daqui, em nome de Jesus. Amém.